Bem, meus amores, então, como vocês podem ver, né, como eu havia falado para vocês, as crenças hindus, a concepção do hinduísmo está muito próxima ali, está muito próxima da concepção cristã. O que difere, não é aqui o que deixa bem claro nesse trecho, não é? Essa ideia da reencarnação, que o próprio Deus encarna, não é isso? Aí aqui, agora vamos avançar, não é? Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão. E aqui nós vamos fechar a nossa revisão com a passagem, não é? Que trata da história de Santo Agostinho, que como nós já aprendemos, é um dos doutores da igreja e que também, como nós aprendemos, não é? Era muito aplicado aos estudos, ávido por conhecer esse Deus maravilhoso, não é? E ele buscava, ele fazia muitos momentos de silêncio muito grande, ele buscava se concentrar, se empenhar, ele ficava estudando por horas, não é? Ele adorava ler e estudar demais, como diz o próprio texto. E em um desses seus momentos em que ele está assim, perdido, não é? Nos seus próprios pensamentos, tomados pelos seus próprios pensamentos, imerso, não é? Nesses pensamentos, começaram a surgir vários questionamentos, como diz aqui, não é? Ele começou a ponderar sobre a criação de Deus e seus caminhos misteriosos. E aí ele começou a se perguntar, como diz lá no terceiro parágrafo, não é? Queria saber a resposta para todo tipo de pergunta. Por que Deus deixa que coisas ruins acontecerem de vez em quando? Por que não podemos vê-lo? Onde fica o paraíso? Ele começou a se questionar demais, ele começou a fazer muitas perguntas. E nas nossas aulas anteriores eu expliquei para vocês, não é? O perigo de fazer tais questionamentos é que se você não encontra as respostas, ou se as respostas que você recebe, que você tem, não satisfaz a esses teus questionamentos, o que pode acontecer é que você vai, se separando de Deus, vai deixando de viver nessa unidade perfeita com Deus. E aí você vai se separando, não é? Você vai começando a fazer perguntas, não encontra as respostas, ou as respostas que você tem, não é? Não satisfazem você, e aí você vai se separando, se separando, se separando, vai se afastando, se afastando, se afastando, esfriando, e aí acaba realmente por se afastar totalmente de Deus e viver a sua vida. Mas isso não aconteceria com Santo Agostinho, porque ele tinha uma fé muito firmada no próprio Deus. Mas Deus, não é? Sabendo que aquelas perguntas inquietavam o seu coração e sabendo, não é, que aquelas inquietações viriam, não é, a afastá-lo ou então a deixá-lo inquieto, então acontece, não é, o episódio, não é, que é descrito aqui, em que ele, não é, em um momento de sua vida, ao ficar ali observando a praia, sentado na praia, fazendo esses questionamentos, ele se depara com uma criança, não é? E esta criança, e ele observa, como no próprio texto nos diz, eu não vou fazer a leitura do texto, vou só fazer uma pequena explicação do texto. Ele sentado, não é? Observa que uma criança começa a cavar um buraquinho na areia da praia e ele fica, durante um certo tempo, ele fica distante, só observando a cena. A criança vai, enche o balde com água da praia, joga no buraco, o buraco seca, ele vai, e isso ele fica observando durante um certo tempo. Curioso com a cena, não é? A cena desperta a curiosidade dele, ele se aproxima da criança, não é? E pergunta para ele, diz, mas será que você não está percebendo? Não é? Primeiro ele pergunta, o que você está fazendo? Ele disse, não, eu vou encher esse buraco com toda a água do mar. E ele vai e diz, mas será que você não percebe, não consegue compreender que toda a água do mar não cabe dentro desse buraco que você fez aqui na praia?
E aí a criança vai e diz, não, eu entendo isso. E ele fica mais perplexo, não é? Meu Deus, se ele entende que o que ele está fazendo não vai dar em nada, por que ele continua fazendo? E aí a criança vai, não é? Como diz aqui no antepenúltimo parágrafo, ele vai e diz, não é? Da mesma forma que não dá para entender todos os mistérios de Deus. E aí, na mesma hora, Santo Agostinho cai em si, não é? Compreende a verdade daquelas palavras, e aí, quando ele olha novamente para a criança, ele vê que não era uma criança, e sim que era um anjo. E aí ele entende, não é? Aquela tristeza que estava no coração dele, ela imediatamente é preenchida com a alegria, porque ali era a resposta que ele estava procurando e Deus deu a resposta para ele. Qual foi a resposta que Deus deu para Santo Agostinho? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual foi a resposta? Não inquieta teu coração. Tem coisas, os mistérios de Deus são insondáveis. Não fica tentando explicar a Deus. Sente Deus. Viva Deus. Ame a Deus. Deus não cabe nenhuma explicação. Lembra do que eu falei para vocês? Nós conseguimos satisfazer as nossas perguntas buscando as respostas. Mas como vamos encontrar a resposta na resposta? A gente encontra uma resposta e uma pergunta. Uma pergunta gera uma resposta. Como a resposta vai gerar resposta? Então aí é que está a sabedoria, não é? E aí é que está essa beleza de não conseguir decifrar esse Deus, do enigma que é Deus, não é? Então, meus amados, aqui eu encerro mais uma aula de ensino religioso. Desejo a vocês que vocês tenham uma semana repleta do amor de Deus, que vocês possam, não é? Aproveitar todo esse tempo. Vocês sabem que a semana que vem será uma semana de avaliações, então estudem, apliquem-se aos estudos para que vocês possam fazer uma bela prova, tá ok? Eu tenho certeza de que será uma ótima prova. Então tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.